Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e essa é a aula 6, onde eu vou introduzir vetores no sistema de coordenadas. É nesse momento que nós vamos começar a fazer contas com vetores. Que contas são essas? As contas que nós já apresentamos nas aulas anteriores, ou seja, adição de vetores, multiplicação de um vetor por um número real, soma de um ponto com vetor. E como é que nós vamos fazer essa conta? Essas contas é o que nós vamos ver agora. Vamos começar primeiro definindo as coordenadas de um vetor no plano. Então, vamos pegar um vetor U, que tem a origem dele no sistema de coordenadas, como vocês estão vendo aqui, na origem do sistema de coordenadas. E o ponto final no ponto A. Então, o vetor U é o vetor OA, tá? E esse ponto A, ele tem coordenadas x1, y1. Então, x1, y1. Então, quando isso acontece, nós podemos dizer que as coordenadas x1, y1 da extremidade final do vetor U são denotadas as coordenadas ou componentes do meu vetor U. E escrevemos U é igual ao paraordenado x1, y1. Então, reparem que essa definição, ela requer que o ponto inicial do vetor seja a origem do sistema de coordenadas. Muita atenção a isso. Mais na frente, nós vamos mostrar aqui como chegar a um vetor, ou seja, como chegar às coordenadas de um vetor quando a origem não é a origem do sistema de coordenadas. Para isso, a gente vai construir tudo passo a passo. Primeiro, nós vamos ver soma de vetores no sistema de coordenadas. Vamos pegar agora dois vetores, o vetor U, x1, y1, vamos ver aqui no sistema de coordenadas, ele sempre vai começar aqui da origem, então, começou aqui da origem até aqui, o ponto final é x1, y1, e o vetor V, tá aqui o vetor V, de coordenadas x2, y2. Lembrando, x2 e y2 são as coordenadas do ponto final do meu vetor, tá? E aí, a gente quer saber quais são as coordenadas desse vetor U mais V, tá? A gente viu como encontrar esse vetor U mais V usando a regra do paralelogramo, que é o que nós temos aqui. Nós desenhamos o paralelogramo e traçamos U mais V. E agora a gente quer saber quais são as coordenadas desse vetor. Então, vamos pegar aqui o ponto final desse vetor, eu vou chamar de x, a abscissa, e vou chamar de y, a ordenada. E aí, eu quero saber quem são esse x e o y, tá? Então, é isso que nós queremos determinar. Como é que a gente chega a essas coordenadas de U mais V? Então, vamos analisar passo a passo como a gente chega ao valor de x e depois o valor de y é análogo. E aí, eu deixo como exercício para vocês. Vamos começar, então, para determinar o valor de x. Reparem só uma coisa. Primeira observação que eu vou fazer vamos focar aqui o paralelogramo. Paralelogramo que eu construí, esse aqui, para determinar o mais V, esse vetor aqui verde. A gente sabe, pela regra do paralelogramo, que esse lado aqui do paralelogramo é paralelo a esse aqui e tem o mesmo comprimento. E aí, eu posso traçar o vetor U, eu vou colocar aqui indicado, tá aqui em vermelho, vou colocar aqui indicado, eu vou traçar o vetor U, e esse vetor aqui, de fato, é o vetor U, porque ele tem mesma direção, porque os lados são paralelos,
tem mesmo sentido, como eu indiquei aqui, e tem o mesmo comprimento, porque são lados paralelos de um paralelograma. Ok? Vamos observar, então, esse triângulo aqui. Eu tracei aqui essa horizontal aqui, que é paralela ao eixo X. E, na realidade, o que nós queremos saber é quanto vale isso aqui, esse pedaço. Vou chamar aqui de N para ser diferente. A gente quer saber quanto é esse pedaço aqui, tá? Por que eu quero saber quanto é esse pedaço? Porque daqui, desse x2 até o zero, ele vale x2, né? Se eu souber quem é esse pedaço aqui, eu já sei quem é o meu x, tá? Vamos voltar, então, aqui ao triângulo. Então, nós temos aqui esse triângulo, que é um triângulo retângulo, tá? Agora, observe bem uma coisa. Esse triângulo aqui, que eu tô chamando de T2, vamos ver que ele é congruente com esse triângulo aqui, esse outro triângulo aqui amarelo. Vamos ver? Por que ele é congruente? Reparem só, esse lado aqui do triângulo T1 mede comprimento de U, esse lado aqui do triângulo T2 mede comprimento de U. Esse ângulo aqui, que é o ângulo oposto a U, é 90 graus. Esse ângulo aqui também é 90 graus, que é o oposto ao vetor U, também, tá? E também esse ângulo que o vetor U faz com o eixo X é o mesmo que esse ângulo aqui, que U faz com essa horizontal, porque essa horizontal é paralela ao eixo X, tá? Então, que congruência nós temos aqui? Nós temos lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Ou seja, os triângulos T1 e T2 são congruentes por LA, A oposto, onde esse A é ângulo e L é lado. Tá ok? Bom, isso aí, se nós provamos que esses dois triângulos são congruentes, nós chegamos então à conclusão que esse pedaço aqui tem que ser igual a esse pedaço aqui. Mas esse pedaço aqui, quanto é, gente? É x1, certo? Então, esse pedaço é x1, ou seja, daqui para cá é x1, e, portanto, o x tem que ser esse pedaço, que é x1, mais esse pedaço todo aqui, que é x2. Ou seja, x é x1 mais x2. E assim a gente determinou as coordenadas do vetor soma U mais V, a coordenada da abscissa, tá? Que é x1 mais x2. Para determinar a ordenada y, o processo é o mesmo, tá? Então, eu deixo para vocês analisarem essa figura, que eu já preparei aqui para vocês, e verificarem a congruência desses dois triângulos, e aí chegarem à conclusão que a ordenada do vetor soma vai ser y1 mais y2. Então, com isso, a gente conclui que se U é x1, y1 e V é x2, y2, então a soma vai ser a soma das coordenadas correspondentes. Então, a primeira coordenada vai ser a soma das primeiras coordenadas, x1 mais x2, e a segunda coordenada vai ser a soma das segundas coordenadas, y1 mais y2, tá? Então, a soma é bem simples. Agora, vamos ver como ficam as coordenadas de um vetor no espaço tridimensional. Então, vamos pegar novamente um vetor U igual a OA, com origem no sistema de coordenadas e
final, extremo final, no ponto A. E essa origem no sistema de coordenadas é dado pelo ponto 0, 0, 0, ou seja, tem 3 coordenadas no espaço tridimensional. E o ponto final desse vetor A é dado pelo ponto x1, y1, z1. As coordenadas desse ponto são x1, y1 e z1. E aí, como é que nós desenhamos esse vetor no espaço tridimensional? Então, a gente primeiro desenha aqui os nossos eixos, x, y e z, tá? E aí, nós colocamos as coordenadas no plano xy, x1 e y1. E aí, desenhamos uma reta passando por x1, paralela ao eixo y, e depois uma reta passando por y1, paralela ao eixo x. E onde elas se cruzam, nesse ponto, nós vamos subir Z1 unidades, supondo que esse Z1 é positivo, tá? Se for negativo, a gente tem que descer. Então, vamos subir perpendicularmente, tá? Z1 unidades. Então, nós vamos ficar com isso aqui. Então, supondo que isso aqui tem Z1 unidades de comprimento, esse ponto aqui é o ponto A, tá? Então, como aqui é a origem do sistema de coordenadas é o ponto O, então basta, para a gente desenhar o vetor, basta a gente ligar o ponto O ao ponto A e a gente obtém aqui, então, o vetor U no espaço tridimensional. E aí, como ficam as coordenadas? Então, assim, as coordenadas x1, y1, z1 da extremidade final do vetor U são denotadas as coordenadas ou componentes desse vetor. E escrevemos o vetor U é x1, y1 e z1, tá? Analogamente ao que foi feito no caso dos vetores no plano. E como é que ficam as operações aritméticas, a soma dos vetores, como nós vimos no caso do plano? No caso tridimensional, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, vamos ver, primeiramente, a soma de vetores, U mais V igual a x1, y1, z1 mais x2, y2, z2, que é o meu vetor V. E aí, o que que eu faço? Eu somo as coordenadas correspondentes. Então, x1 mais x2 mais x2 aqui. Depois, y1 mais y2. E depois, z1 mais z2, tá? No próximo vídeo, vamos ver a parte de multiplicação por um número real. Então, eu vou deixar essa parte para explicar mais na frente, tá? Uma observação que nós queremos fazer é que dois vetores, no caso aqui do plano U de coordenadas U1, U2 e V, V1, V2, eles são iguais se e só se suas coordenadas correspondentes forem iguais. Ou seja, o 1 tem que ser igual a V1 e o 2 tem que ser igual a V2. E o mesmo vale para o caso dos vetores pertencerem ao espaço tridimensional. E aí teríamos uma terceira componente, seria o 3 igual a V3, tá? Então, é completamente análogo. Vamos continuar, agora vamos fazer exercício para encerrar essa parte de soma de vetores, tá? Então, para começar, vamos calcular o vetor soma U mais V nos seguintes casos. Na letra A, U igual a 1, 0 e V igual a 5 menos 1. Então, vamos fazer, deixa eu pegar a caneta. Então, eu tenho que U mais V vai ser igual a, como é que nós fazemos? Nós somamos as coordenadas correspondentes. Então, 1 mais 5, então, 1 mais 5 e 0 mais menos 1. Então, isso fica 6 e menos 1, tá? Bem simples. Na letra B,
nós vamos ter U mais V, vamos somar as coordenadas correspondentes. Agora, nós temos dois vetores do espaço tridimensional, então, vai ficar a primeira coordenada somada com a primeira coordenada do vetor V, a segunda coordenada do vetor U, mais a segunda coordenada do vetor V, e a terceira coordenada do vetor U, mais a terceira coordenada do vetor V. E isso, portanto, é 0, 0 e 0, ou seja, é o vetor nulo. E a gente viu que quando a gente soma dois vetores e o vetor resultante dá o vetor nulo, é porque um é o oposto do outro. Vamos ver isso? Então, eu tenho U é menos 2, 1, 0. E V é exatamente o oposto, ó. Menos 2, o oposto é 2. 1, o oposto é menos 1 e 0 fica 0, tá? Então, na realidade, U igual a menos V. Tá? Então, é isso que a gente conclui aqui. E aí, essa aula fica por aqui. Nós vamos, então, na próxima aula, falar de produto de número real por vetor, tá? E vamos ver como é que nós introduzimos as coordenadas nesse caso, tá? Então, não deixe de assistir. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!